Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estes dias estava-me a lembrar de quando era universitário e estudava Direito. Com um grupo de amigos costumávamos ir, por vezes, a um bairro social e visitávamos algumas famílias. E numa dessas vezes, um amigo meu entrou com outro na casa de uma senhora mais velha, uma senhora muito querida, muito simpática, e que começaram a falar, a fazer-lhe um pouco de companhia, por vezes cantavam alguma canção e tratava-se de estar ali um bocadinho. E um dia este amigo meu perguntou e pela família e perguntou-lhe concretamente pela mãe que a senhora estava a falar. E a sua mãe, onde é que está? E aquela senhora olhou para ele, olhando para o teto, apontou para o teto e disse-lhe: já está no andar de cima. E ele não queria acreditar e perguntou-lhe: mas que idade tem a sua mãe? Até que aquela senhora, vendo que ele não entendia o que ela estava a dizer, disse: não, o que eu quero dizer é que ela já está no céu. Bom, durante muitos anos brincámos com este meu amigo por esta pergunta tão inocente. Pois olhar para cima, apontar, fazer gestos, são coisas que Jesus também faz na sua oração. Também nós rezamos muitas vezes com gestos. E na sua oração, quando está a falar com Deus Pai, com uma intensidade especial, Jesus levanta os olhos para o céu. É o que acontece no Evangelho de hoje, em que Jesus fala da sua morte, que está para acontecer poucas horas depois. Ele sabe que a morte o espera. E o Evangelho conta-nos esta oração que faz o Senhor durante a última ceia na sala do cenáculo. Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Jesus aceita o seu destino e diz ao Pai que já chegou a sua hora de morrer, mas ao mesmo tempo levanta os olhos, como numa súplica. Ao preparar esta meditação e ler o Evangelho, dei-me conta da sua dificuldade. Muitos de nós, neste tempo de pandemia, perdemos familiares queridos ou recebemos notícias que nos fazem sofrer. Ultimamente, também algumas pessoas amigas minhas, têm sido surpreendidas com a doença, com diagnósticos graves. Ainda que não se trate de Covid, são doenças com diagnósticos sérios. E ao ler o Evangelho de hoje, pensei nelas, com carinho, nos que já partiram e nos que estão doentes. Por isso não queria dizer mais do que aquilo que encontrei neste Evangelho hoje e que me encheu de confiança e até me surpreendeu. Ao ler que Jesus fala da sua morte com Deus Pai. Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Jesus levanta os olhos. E porquê que isto é surpreendente? Jesus falava permanentemente com o Pai, estava sempre em oração. E por isso surpreende que, em alguns momentos, queira ter uma maior proximidade, até levanta os olhos. Por exemplo, levanta também os olhos quando Lázaro, o seu amigo, tinha acabado de morrer. Passaram 4 dias quando Cristo chega a Betânia para visitar o túmulo do seu amigo. Ao chegar a Betânia, Jesus comove-se pelo choro das irmãs de Lázaro. E o Evangelho diz: Jesus, suspirando de novo intimamente, foi até ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres atendido. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, vem cá para fora. E Lázaro, que estava morto, voltou à vida. Olhar para o céu. Surpreende. Jesus olha para o céu na ressurreição de Lázaro e olha para o céu na última ceia, quando
sabe que já chegou a sua hora de morrer. Olhar para o céu. Jesus ensina-nos a levantar os olhos do coração, olhando para o essencial e afastando tudo aquilo que não é a promessa da ressurreição, afastando tudo aquilo que não é a promessa de que no céu temos um Pai que nos ama, um Pai queridíssimo. Temos que voltar a olhar para o essencial. Quem passa por um período de doença é chamado a fazer isto, a olhar para o essencial da vida. E o que é o essencial da vida? Sempre me lembro do que me contou há já alguns anos um sacerdote estrangeiro. Era a história de uma senhora que tinha ido ao médico e que tinha recebido um diagnóstico muito grave. O médico, sentado à sua frente, dava-lhe a esperança de viver mais 6 meses. E aquela mulher perguntou: e agora o que é que eu faço? Depois de um silêncio de complicidade e que quebrava o protocolo, o médico, com uma grande serenidade, perguntou-lhe lentamente, medindo todas as suas palavras: quer que eu lhe dê um conselho? Vá para casa. Esteja com os seus filhos. Dê sentido aos últimos meses que eles vão passar com a mãe. E um dia eles dirão: a mãe deu a vida por nós. Aquela mulher percebeu que o médico lhe estava a dizer para não centrar-se na sua própria doença, no drama interior, mas que se centrasse na vida da sua família. Há mais alegria quando damos a vida pelos outros, tirando o gelo de uma situação. Quantos de nós não temos pais, avós, amigos que souberam viver e morrer assim, amando mais os outros do que a si mesmos? São pessoas dessas que mudam a nossa vida. Na vida dos santos, especialmente dos santos mais novos e que morreram de doença, há uma alegria que não conseguimos medir. Por exemplo, Carla Acutis. Quando estava no hospital, a enfermeira, ao ver que estava pouco a pouco a ir para o céu, perguntou-lhe: queres que chame a tua mãe? Era de noite e a mãe dormia no quarto ao lado. Não, deixe-a dormir. Ela está cansada e só se preocuparia mais. Ou a história de Chiara Luce Badano, uma rapariga que faleceu com 20 anos, em 1990, e que foi beatificada recentemente. Estava doente e, ao saber que não ia sobreviver, decidiu dar uma volta pelo jardim enquanto falava com Jesus. Pensativa e metida no seu desassossego, voltou para casa caminhando lentamente. A mãe, ao vê-la entrar em casa, pergunta-lhe: Chiara, o que é que te aconteceu? Ela estava abatida e, sem olhar para mim, respondeu: agora não fales. E repetiu: agora não fales. E deitou-se assim como estava sobre a sua cama. Eu queria dizer muitas coisas. Vais ver, tu és nova. Mas devia respeitar o que ela me tinha pedido. Nesta entrevista, que a mãe da Chiara dá no YouTube, explica: eu via pela expressão do rosto toda a luta que a Chiara travava no seu íntimo. Porque sabia que devia dizer o seu sim a Jesus não apenas na alegria, mas sobretudo na dor. Mas não conseguia, porque pela sua força, pelos seus 17 anos, ela queria viver. Depois de 25 minutos, ela voltou. Olhou para mim com o seu sorriso de sempre, radiante, um olhar mesmo cheio de luz e um belo sorriso, e diz: mamã, agora podes falar. Os santos são assim, feitos de carne e osso, e como Jesus precisam também de levantar o olhar para o Pai que está no céu, para terem tranquilidade no meio da doença. Conforta saber que Jesus também passou por este sofrimento e que no Horto das Oliveiras também travou esta mesma luta que Chiara e todos os doentes travam. Impressiona ver as fotografias destes rapazes e raparigas. Carla Acutis, Chiara Luce ou Gianluca Firetti. Nos últimos meses e dias de vida sorriam como quem se prepara para receber Cristo e o céu inteiro. Com uma alegria que só se entende pela fé e que torna mais humana a dor da família. Se para nós, que somos cristãos, a doença e a morte nos aproxima do Pai do céu, sem idealizarmos, porque sabemos que tudo o que isso significa. No entanto, é verdade que para todos esta experiência de olhar para o essencial da vida
humaniza e ajuda a suportar a dor. Etty Hillesum, no seu diário, publicado recentemente em português, conta que, sendo uma rapariga judia na Alemanha nazi e condenada à morte, alcançou em plenitude o sentido da vida, ao ser afastada das riquezas que antes desejava ter, porque pensava que só assim podia ser feliz. Quebram-se 1000 cadeias firmes. Respiro liberta. Sinto-me livre e olho com olhos brilhantes à minha volta. E agora não quero possuir nada e sou livre. É quando nada possuo que sou livre. E é então que possuo tudo, pois a minha riqueza interior é infinita. A liberdade de uma decisão tão grande de decidir nada possuir e ser feliz vivendo para os outros alcançou-a exclusivamente no seu interior. Decidiu aceitar a vida que não tinha escolhido porque não queria amargurar-se em infelicidade. E isso deu-lhe uma liberdade e fê-la possuidora de uma riqueza interior infinita. E com isto volta a ser capaz de ser feliz com os outros, de ser livre. Tinha alcançado uma força interior que lhe dava paz e alegria. E por isso era capaz de sorrir para os outros outra vez. Hoje viajamos até ao Santuário de Lourdes, onde Nossa Senhora cuida de tantos doentes, de tantas pessoas que lhe pedem a cura da alma, do seu coração e do seu corpo. Aos seus pés metemos-nos também nós. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo.